Você já parou para pensar que talvez aquilo que esteja te afastando do seu propósito não é a sua falta de fé, e sim o cansaço e a exaustão do seu próprio corpo? Você quer ser uma pessoa cheia do espírito, uma pessoa cheia de talentos, de bênçãos, mas você não cuida nem do corpo que Deus te entregou? Lembra de uma coisa, o corpo é uma das partes essenciais para a nossa vida. Por mais que a gente precise e dá atenção principalmente para o nosso espiritual, que é a nossa comunhão com Deus, o corpo ainda é templo do Espírito Santo. E muitas das vezes as pessoas esquecem dessa parte onde associam o pecado, a carne, sempre ao pecado. Então acabam deixando o corpo de lado. Lida como treinar, ir para academia, como vaidade. Como você comer bem, se alimentar bem, como algo que não tem nada a ver. Quando na verdade é o oposto a tudo isso. Você manter o templo erguido, o templo limpo e bem cuidado, é um habitat maravilhoso e um templo muito bem estruturado para o Espírito. Então você está aí pedindo bênçãos para Deus, você está pedindo coisas boas, você está pedindo para ser usado por Deus, mas você está abandonando o corpo que Ele te deu, o templo que é dele. E eu te pergunto, como é que você quer que Deus confie a você grandes planos se o mínimo que é cuidar do seu próprio corpo você não faz? Hoje eu vou te explicar o preço que é você se abandonar. Nessa série nós vamos falar sobre a intimidade nas três esferas, na esfera física, na esfera emocional e na esfera espiritual. Esse é o primeiro episódio dessa trilogia onde a gente vai falar sobre a intimidade física. Eu não vou dizer para você que a intimidade física é somente ligada ao sexual, do casal e tudo mais, não. A intimidade física é o cuidado com você, com o seu corpo, com a sua rotina, com a sua vida, com a sua saúde, com a sua vitalidade, com os seus cuidados com o próprio corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz que o vosso corpo é o templo do Espírito. Como é que você pode continuar cuidando mal do seu corpo, não cuidando de si próprio, sabendo que o seu corpo é templo do Espírito? Muitas pessoas tratam o corpo como algo pecaminoso e somente pecaminoso. E a carne, ela é pecaminosa. Mas quando está dizendo que a carne, o pecado já há na carne, é a carne fora do domínio. Da mesma maneira com que a Bíblia fala em relação ao coração. A Bíblia fala para a gente cuidar do nosso coração, cuide do vosso coração, de todas as coisas que se puderes guardar, guarde o vosso coração. Mas a Bíblia também fala que o coração também é enganoso. Mas o coração enganoso é aquele que está cheio de rancor, de raiva, de ódio, de ressentimento, então aí ele se torna um coração enganoso. Da mesma forma com a carne quando você não cuida, quando você não a domina, quando a carne você não trata bem do seu corpo e não toma uma direção correta da qual cuidar da sua saúde, a carne também vira ainda mais suscetível ao pecado. Então, quanto mais domínio você tem sobre si próprio, sobre a sua mente, sobre o seu corpo, seus afazeres e suas responsabilidades, tanto física quanto emocionais, e com Deus, a sua carne se torna um templo mais glorificado. E eu não estou dizendo para você que você não terá suas batalhas todos os dias, tá? Porque nosso corpo será somente glorificado, literalmente, quando formos salvos. Mas a nossa carne, quando ela é bem cuidada, ela se torna a morada da glória. E o grande erro da maioria é acabar jejuando e aí esquece de dormir. E aí ora, mas esquece de respirar e comer e beber água direito. Quer propósito, mas não treina e não cuida do corpo. Lembra, todas essas coisas elas precisam estar associadas umas às outras. Há necessidade 100% de cuidar do seu corpo, pois o seu corpo, a manutenção que você dá a ele, tornará você uma pessoa com maior vitalidade. Então absorve bem isso. Não existe um propósito sustentado por um corpo fraco. A bênção e o transbordo para poder fluir precisa de um vaso forte. Jesus diz na Bíblia que nós somos como vasos e Ele como o olheiro, e que Ele nos quebrará quantas vezes for preciso para que nós possamos nos construir mais fortes. E isso engloba em tudo. E eu penso a você quer cumprir o seu propósito, quer cumprir o seu papel, quer cumprir o papel que Deus colocou nas suas mãos, mas imagina, como é que você vai fazer isso deitado numa cama adoecido?
Como você vai fazer isso chegando aos seus 60 anos de idade, mal cuidado, precisando de ajuda para tomar banho, para poder se limpar, para poder levantar, para poder sair, para poder fazer todas as outras responsabilidades, você necessitar de alguém o tempo todo para te dar um auxílio, porque você não consegue fazer sozinho, porque não cuidou no momento que era para poder cuidar. Então pensa comigo, o espírito ele é eterno e a carne não. Mas se nós somos templo do espírito, a partir do momento que nós paramos de nos cuidar, a partir do momento que nós não nos preocupamos com a nossa saúde, com a nossa vitalidade, o espírito fica sem casa. Concorda comigo? A ciência já nos mostra isso há séculos. Quando você cuida bem do seu corpo, o seu corpo cuida bem da sua mente. O fato de você treinar, de você comer bem, de você se preocupar com a sua saúde, o cérebro libera endorfina, serotonina, libera noradrenalina, faz você se sentir vivo, faz você se sentir bem. E um corpo que se sente bem, logo em seguida, provoca o bem-estar da mente também. E o bem-estar da mente libera a você maior conhecimento, maior entendimento, libera para você mais capacidade cognitiva para poder solucionar os seus problemas. Talvez você esteja vivendo uma tempestade, mas talvez essa tempestade nem seja tão grande assim. É porque dentro da sua cabeça, você está colocando ela em um grau muito maior do que ela realmente é, porque a sua cabeça está confusa. E você talvez está procurando um psicólogo, um terapeuta ou tomar remédios, porque na real, você não deveria estar tratando as coisas de maneira química dessa forma, mas sim de maneira física. Você cuidando, treinando, você se preocupando, sendo uma pessoa de alta performance, buscando ser alguém melhor, 1% melhor todos os dias, sempre melhor que ontem e pior do que amanhã, o seu corpo literalmente começa a se repaginar. Ele começa novamente a levantar boas estruturas, a firmar bons pilares, a manter você de pé todos os dias. Lembra de uma coisa, Deus vai fazer tudo por você, menos aquilo que você tem que fazer. O fato de treinarmos libera 2 hormônios que são maravilhosos, que é a dopamina, que todo mundo é viciado em dopamina, e eu espero que você que esteja assistindo aqui, que já é velho de carreira aqui dentro do canal, goste de dopamina cara, porque dopamina barata não leva a gente a nada. E além da dopamina, o nosso cérebro libera uma substância chamada serotonina. A serotonina ela melhora a sua qualidade de sono, ela melhora a sua disposição, ela melhora o seu descanso. Você já foi aquela pessoa que deitou a cabeça no travesseiro para poder dormir e acordou no outro dia, 8, 10 horas depois e não se sentiu descansado? Acordou ainda mais cansado e ainda mais exausto? Eu tenho uma coisa para poder dizer, você não descansou, você apenas dormiu. Seus níveis de cortisol estavam muito altos durante o seu sono. Isso atrapalha o que nós chamamos de sono REM, que é o estado do sono onde é a parte mais profunda, onde nós caímos na profundeza real do sono, que é ali que descansamos e o nosso corpo começa a fazer o check-up e a manutenção geral do nosso organismo. E viver com uma mente acelerada e um corpo mal cuidado libera grandes quantidades de adrenalina e de cortisol que fazem você se manter alerta mesmo ainda estando dormindo. Se você é o tipo de pessoa que tem um sono muito leve e acorda por qualquer coisa, eu digo pra você, isso não é normal do ser humano, tá ok? Porque o corpo ele precisa descansar e ele entra literalmente num estado de hibernação, aonde pode cair uma bomba e você não acorda. O fato de você acordar sempre é por conta de níveis de quantidade de adrenalina e cortisol alto demais no seu organismo enquanto você está indo dormir. Isso atrapalha você a pegar no sono e às vezes você nem entra no sono REM para poder descansar de verdade. Outra coisa que precisamos ter muito cuidado é entender quando certas batalhas da nossa vida é espiritual e não é espiritual. Eu conheço pessoas que são completamente alienadas em achar o tempo todo que tudo para elas é uma batalha espiritual incessantemente a todo tempo. Às vezes não é o capeta que está enchendo o nosso saco e querendo atrapalhar a nossa vida. Às vezes é nós mesmos que estamos atrapalhando a nossa vida por sermos negligentes com nós mesmos e com aquilo que Deus mandou a gente fazer. Eu sei, isso deve estar te deixando louco e a galera que é meio alienada deve estar mordendo os cotovelos uma hora dessa. Então, pra ser bem sincero, você é uma pessoa que congrega, você é uma pessoa que está sempre ali, sempre buscando a palavra, sempre buscando a intimidade com Deus, mas todo bendito culto que sai, você sai pra comer um hambúrguer, pelo menos umas 3 vezes na semana. Entope a cara de pizza, entope a cara de doce, come um monte de besteira, não treina, não corre, não se exercita. E aí eu te pergunto, aonde você está cuidando do templo da maneira que deveria estar cuidando? Aonde você vai arrumar vitalidade? Aonde você vai arrumar longevidade para poder cumprir o seu propósito? Então nem tudo é uma batalha espiritual, às vezes é só uma negligência física sua mesmo. Às vezes também não é falta de fé, é só falta de descanso.
Você talvez seja uma pessoa que está com a mente completamente conturbada, ansiosa, ociosa, apressada o tempo inteiro e achando que isso, ai meu Deus, isso é falta de fé. Não, às vezes é só falta de sono mesmo. Às vezes é só falta de deitar a cabeça no travesseiro e descansar da maneira que deveria descansar. Você precisa cuidar de você, principalmente se você for o pilar para manter as outras pessoas da sua casa e da sua família bem. Porque um pilar trincado e um pilar que está prestes a derrubar, prestes a cair, pode acabar despencando na cabeça de todo mundo ao seu redor. Cuidar do corpo também é algo espiritual. Para poder pensar, assim como Deus, nós somos triunos. Nós somos corpo, alma e espírito, certo? Assim como é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós temos a nossa base como um ser triuno. A qualquer momento que eu busco cuidar de uma parte e esquecer da outra, o resto completo se desmorona. Se eu busco cuidar somente do meu físico e esqueço do meu restante, a minha parte espiritual e emocional vai literalmente pro saco. Se eu estou preocupado somente em lidar com o meu emocional, na verdade eu nem vou conseguir lidar com o meu emocional, porque na real eu nem vou saber para onde eu devo ir. Eu vou acabar me perdendo porque eu não aplico, eu não coloco, eu não pratico. E olhar simplesmente tudo para algo espiritual, esquecendo que você tem outras coisas das quais na sua vida a resolver, como seus relacionamentos, a sua vida, a sua família, sua esposa, seu esposo, os seus treinos, seus filhos, você acaba se tornando uma pessoa completamente alienada naquilo. E você perde a capacidade de distinguir muitas das vezes o que é espiritual e o que não é espiritual. E eu não estou dizendo para você não ser uma pessoa com intimidade com Deus, por favor, não é isso que eu estou te dizendo. Busque essa intimidade com Deus acima de qualquer coisa, mas cuide das outras áreas da sua vida porque também é sua obrigação. E eu te pergunto, você sabe realmente o que é se cuidar? Se cuidar é você reconhecer que precisa organizar certas coisas na sua vida e deixar de ser negligente com você mesmo. Pessoas ao seu redor muitas das vezes olham para você e se sentem motivadas. Os seus filhos, caso você seja um pai ou uma mãe, ou um avô ou uma avó que acabou se tornando pai ou mãe, os seus filhos, eles olham para você e não seguem aquilo que você fala. Eles vão seguir aquilo que você faz, porque você é o exemplo. Você é a pessoa que está ali para poder manter o pilar erguido. E se você é uma mulher, é para manter a casa como um lar cheio de vida. E se você acha que é uma pessoa que realmente se cuida, você sabe realmente o que você deve comer ou o que não deve comer? Você sabe quais alimentos têm proteína, quais alimentos têm carboidrato, qual é o alimento que tem uma gordura boa, quais são os alimentos mais nutritivos do mundo? E eu vou jogar essa de brinde para você, tá ok? 3 alimentos mais nutritivos do mundo é coração de galinha, fígado e moela. Literalmente dei um códigozinho de nutrição para você aí, para você não ficar gastando rios de dinheiro aí com um monte de coisa que às vezes não precisa. Quando você aprende realmente o que você deve fazer, você sabe realmente para onde você deve ir, aí o espírito começa a ter um local aonde habitar, pois aí a honra, a organização e amor. E eu pergunto a você, como é que você pode amar o seu próximo como a ti mesmo se você não aprendeu a se amar? Amar não é só dizer que ama, amar é uma escolha. Escolher cuidar de você todos os dias, escolher se exercitar todos os dias, escolher comer bem todos os dias, se nutrir bem todos os dias, dormir bem todos os dias, escolher não consumir pornografia, não consumir bebida alcoólica, drogas, farra, bagunça e tudo aquilo que gera dopamina barata para você, isso é amor. Você escolher não fazer essas coisas que te degradam, te desgastam e te matam, é amor. É você cuidar e ter autodomínio sobre si próprio. É você aumentar a sua intimidade com o seu próprio corpo. É onde você e o seu corpo conversam de uma maneira em sintonia, sem a negligência de um e a resistência de outro. Vocês são literalmente um só. Então eu te digo, não é normal você andar cansado da maneira que está, estressado da maneira que você está, ser explosivo da maneira que você é. Isso não é normal. Não é normal você estar triste desse jeito, depressivo desse jeito, não querendo sair de casa. Eu sou uma pessoa muito caseira e eu não gosto de sair de casa. Não tá certo. Nós fomos criados para viver em uma comunidade, uma sociedade, em conjunto, rodeado de pessoas e aproveitar a vida e descansar o máximo possível. Quando eu estou dizendo descanso, não é dormir, é desfrute.
Deus criou um mundo complexo, inteiro, cheio de coisa nova, que mesmo até hoje nós continuamos descobrindo coisas novas sobre o mundo todos os dias, e a realidade é que a gente não conhece quase nada, nem de nós mesmos, quanto mais do mundo. E eu digo pra você, quanta coisa ainda tem pra poder desbravar, não só lá fora, mas aqui dentro também e aqui em cima também. Pare de ser negligente com você. Pare de produzir uma falta de intimidade com você mesmo. Busque compreender e cuidar do seu próprio corpo, porque o corpo, além de ser templo do Espírito, é literalmente o receptáculo que te mantém vivo nessa experiência carnal. E aí você tem duas escolhas: cuidar do seu corpo agora, enquanto ainda dá tempo, para que lá na frente você não tenha que ter ainda mais dificuldade para poder cuidar do seu corpo, ou muitas das vezes necessitar de ajuda de outras pessoas para poder ir no banheiro cagar. Ou você pode ser a pessoa postergar isso e ter que cuidar disso depois por obrigação lá no futuro. Mas vai sair mais caro e mais difícil. E a cura para isso tudo é quando você se encontra. É quando você para de tratar o seu corpo como inimigo. Lembra, vamos separar duas coisas. O corpo da carne, ok? A carne, nós vamos nos referir à carne. A carne é o pecado que já há na carne. Mas o corpo, não. Vamos separar isso. O corpo precisa de manutenção, o corpo precisa de cuidado e estar mais próximo do seu Criador a cada dia. Então eu digo para você, pare de se abandonar, pare de ser uma má influência para as pessoas que estão ao seu redor, pare de ser uma má influência para os seus filhos. Ensina aos seus filhos que o cuidado também é muito importante. Ensine a linha tênue entre a vaidade e o autocuidado. Muitas das coisas que você lida como nada a ver, que não tem nada a ver, na verdade tem tudo a ver. Você quer mesmo chegar nos seus 70, 80 anos sem conseguir levantar os seus bisnetos e netos do colo? Você quer realmente dar trabalho para os seus filhos no futuro, para ter que cuidar de você porque você não cuidou direito do seu corpo? Deixa eu te dizer, para de consumir tanta açúcar de maneira descontrolada assim. Nós temos vários tipos de doença como osteoporose, AVC, derrames, grandes problemas como fígado, grandes problemas no corpo inteiro, literalmente por conta da quantidade excessiva de açúcar no organismo. Eu desafio a você, dá uma pesquisada de quantas doenças são causadas por excesso de açúcar no organismo. Eu juro pra você, você vai chocar. Porque eu sei que você tem certeza que já ouviu essas doenças e você sabe quais tipos de doenças são essas, e você sabe que talvez você ou seus parentes tenham a maioria dessas doenças, só que você não sabia que é por conta da quantidade excessiva de açúcar. Comece a reciclar os seus alimentos, comece a reeducar a sua alimentação, para ser mais exato. Pare de consumir refrigerantes, bebidas alcoólicas de maneira descontrolada. Se você é o tipo de pessoa que gosta de beber, tudo bem, a Bíblia não fala que é pecado beber, fala que é pecado se embriagar. Só cuidado também, se você for uma pessoa que é um líder de uma igreja, se você for uma pessoa que lidera um grupo, cuidado. O consumo de bebidas alcoólicas ou às vezes fazer uma tatuagem ou algo do tipo pode gerar como um escândalo. E se esse ato acabar escandalizando outras pessoas e afastar outras pessoas da presença, aí você tem um problemão. Então eu te digo, tudo lhe é lícito, mas nem tudo te convém. Então para de ficar indo pro McDonald's, para de ficar comprando alguma coisa em fast food, tudo quanto é lugar, e pedindo para Deus abençoar o fast food para poder nutrir o seu corpo. Não tem nada de nutriente ali dentro. Vai consagrar o que não tem nutriente? Comece a consumir comidas saudáveis, limpas, de boas quantidades de calorias, de carboidratos, de proteínas. Comece a consumir bastante água no seu dia. Talvez a sua dor de cabeça, o seu cansaço, a sua exaustão seja somente a falta de água. Corte a pornografia, corte toda a dopamina barata, corte distrações, corte a masturbação, corte esse tipo de coisa. Busque se relacionar com a sua mulher, com o seu marido. Eu sei que muitos homens são viciados em masturbação, são viciados em pornografia porque é mais fácil, é mais simples, gasta menos energia para poder conseguir um resultado parecido, mas não. Vai melhorar a sua comunhão com o seu marido, com a sua esposa. Melhora, leva para jantar, sai, tem um momento só vocês. Depois vocês fazem aquilo que vocês têm o objetivo íntimo de vocês fazer. Sim, essas coisas, elas precisam de mais manutenção. Principalmente você, homem, eu te digo uma coisa. Nós, homens, precisamos e necessitamos cuidar bem das nossas esposas como se fossem joias preciosas do reino, porque senão Deus para de ouvir as nossas orações. Quer uma comprovação disso? Isso é bíblico. A Bíblia fala,
Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, e vocês, maridos, tratem as suas mulheres como joias preciosas, para que as suas orações não sejam interrompidas nos céus. Então toma cuidado, você precisa cuidar do seu relacionamento de uma maneira como uma das principais coisas da sua vida. Porque se a Bíblia fala para você morrer pela sua mulher como Cristo morreu pela igreja, você e a sua mulher são uma só carne, cara. Leva a sua mulher para jantar, sai, leva ela para poder se divertir, treinar com você. Comecem a viver uma vida literalmente de comunhão, de compaixão, de autocuidado, de preservação, de harmonia, de longevidade. E se você acha que está velho demais, é melhor começar agora do que nunca começar. Existem pessoas com 60 anos que começaram a se cuidar aos 60 e aos 62 e estão vivendo uma vida extraordinária como nunca viveram na vida. Imagina você agora com seus 30, 25, 40 anos, talvez não sei qual é a sua idade, começando já a cuidar da sua vida agora. Lembra de uma coisa, pessoas que têm grandes quantidades de massa muscular, elas se recuperam mais rápido porque a principal fonte de energia do corpo não é a gordura, não é o glicogênio, e sim a musculatura, a massa muscular. Pessoas que sofrem acidentes ou se adoecem com doenças graves ou acidentes graves têm literalmente 90% de chances a mais de sobreviver se elas tiverem mais quantidades de massa muscular do que quem não tem. Então eu te digo uma coisa, sim, busca ficar sarado, busca ficar bonito, gostosão, gostosona, busca, literalmente busca. Só que cuidado, o que difere isso da vaidade é pra que você está alcançando esse objetivo. Você está alcançando esse objetivo para ser atraente para o seu marido, para sua esposa? Você está alcançando esse objetivo para poder ser uma pessoa mais saudável, para poder ter uma maior autoestima, uma maior confiança, ou para atrair olhares e cobiça de outras pessoas? Tome cuidado. Os dois levam para o mesmo lugar fisicamente, mas levam para lugares completamente diferentes emocionalmente e espiritualmente. Por isso é importante ter sabedoria para poder seguir o caminho da maneira correta. Se você curtiu esse conteúdo, eu peço a você que não deixe de clicar no botão de gostei. Se você caiu aqui de paraquedas ou se é novo aqui, peço a você que se inscreva nesse botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo. Se você está assistindo pelo Facebook, peço a você que deixe uma estrela para nos ajudar aqui a produzir conteúdos de mais qualidade para você. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para você ser notificado todos os dias dos novos conteúdos que saem aqui para você dentro do canal. Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que também precisam ouvir isso. Então toma vergonha na sua cara e vai se cuidar. E até o próximo episódio.